Olá, formandos de 2020. Olá, meus alunos lindos, perfeitos, maravilhosos e inteligentes do nono ano. Como é que vocês estão? Gente, ó, a professora vai de novo falar para vocês. Eu queria que vocês cansassem de ouvir o que eu vou falar agora e fizessem as coisas certas, que é se cuidarem em relação a tudo, mas principalmente em relação a este vírus terrível que já está no nosso município. Vocês já sabem das notícias, elas não são boas. Então, gente, vamos tomar uma atitude de não deixar com que esse vírus circule no nosso município. Vamos manter a nossa higiene, lavando as mãos sempre com água e sabão e passando álcool em gel, cuidando da nossa imunidade, comendo alimentos saudáveis e principalmente usando a máscara e saindo de casa só quando necessário. Quando a gente fica em casa, o vírus não circula, então vamos ficar em casa. Gente, hoje nós vamos fazer a correção das atividades sobre desenvolvimento sustentável, tá? A professora vai corrigir com vocês, vai comentar as atividades e depois, no finalzinho, a professora pede para vocês passarem esse conhecimento adiante. Então, vocês vão escolher alguém da família de vocês, tá? O irmão mais novo, o irmão mais velho, a mãe, o pai, ou até mesmo o espelho. Vocês mesmo, Vocês vão falar, filmar, se não achar ninguém, se ninguém quiser compartilhar com a atividade com vocês, vocês vão lá no espelho e filmam vocês explicando sobre desenvolvimento sustentável. Não precisa usar só o que a professora passou para vocês. Vocês podem também pesquisar mais alguma coisa, tá? Vocês sabem que aqui as aulas online, elas são mais rapidinhas. Então, se vocês pesquisarem mais algumas coisas em algum site, na internet, eu vou ficar bem feliz, tá? Então, vamos lá corrigir as atividades? Então, está aqui, ó, a professora passou para vocês, né, um slide, desenvolvimento sustentável, PDF. Depois a professora pediu para vocês não esquecerem de fazer um videozinho explicando para alguém este conteúdo e mandar para a professora. Primeira atividade, vocês deveriam assinalar, ó. Número 1. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o de desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem qual finalidade? O que explica? O que quer dizer desenvolvimento sustentável? Letra D, né, pessoal? Propor a conciliação do desenvolvimento da economia com o meio ambiente. Então, a economia pode continuar crescendo, mas tem que pensar também no meio ambiente. A 2 também era de assinalar. A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com esse conceito, considera-se que, letra D, deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que, com isso, deixamos de utilizar os recursos neles disponíveis. A professora sempre diz, a natureza, ela vive sem o homem, só que o homem não vive sem a natureza. Não tem como a gente viver no planeta Terra sem floresta, sem água, né? Não tem como. Depois vocês deveriam responder, né? Era a questão 2. Número 1. Vivemos numa sociedade extremamente consumista, havendo grande utilização dos recursos naturais e degradação ambiental. Com os atuais modos de produção e consumo, é possível alcançar o desenvolvimento sustentável? Gente, alguns de vocês podem dizer que sim, outros não. É uma resposta pessoal. Mas, para ser alcançado o desenvolvimento sustentável, é necessário um planejamento por parte dos governantes e população e reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Então, a culpa não vai ser do governo, tá? E nem só da população, e nem de Deus. A culpa é de todos nós. Nós temos que entender que a natureza,
os recursos da natureza eles podem se acabar e que nós vamos precisar desses recursos para viver. Então, não podemos ser egoístas em relação a isso. Todos nós temos que ter, são as atitudes individuais que ajudam o meio ambiente, tá? Se o governo começar me respondam, pensam com vocês, se o governo começasse a cobrar multa em cada papelzinho de lixo que é colocado no chão, o que vocês acham? Tem países que já fazem isso. Se o governo começasse a prender pessoas que produzem muito lixo, já pensou? Complicado, né? Então a gente tem que, né, não pode deixar só a responsabilidade para os governantes. A gente também tem que ter nossos compromissos. Aqui, ó, então a professora vai falar sobre a número 2 com vocês. Quais as atitudes para se alcançar o desenvolvimento sustentável? Gente, tem várias atitudes, mas se vocês procurarem na internet, várias delas falam nos 7 R's. Repensar, reduzir, reutilizar, reaproveitar, reciclar, recuperar e recusar, tá? Repensar o quê? Repensar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, nossa produção de lixo, nosso consumismo, nosso desperdício. Reduzir tudo isso que eu falei antes, reduzir o consumo de água, reduzir as nossas compras, reduzir o lixo da nossa casa. Reutilizar. O que a gente reutiliza, gente? Não é só o potinho do sorvete. A gente reutiliza os outros potinhos, os saquinhos que vem o arroz, o feijão. Tem várias coisas que a gente pode reutilizar e reaproveitar, tá? Se pensar bem e se procurar na internet, tem várias dicas, várias ideias para a gente reutilizar e reaproveitar, principalmente as embalagens. Mas outras coisas também. Tem gente que faz aí, enfeita uma casa, que decora uma casa só com coisas reaproveitáveis. Reciclar, né? Hoje já tem várias empresas que trabalham com a reciclagem. Lembram? Reciclar latinha, reciclar o plástico. Ai, que vergonha. Não é vergonha não, dá até para ganhar uma graninha, tá? Mas se não quiser fazer isso, gente, pelo menos coloquem lá no lixo de vocês, para o lixeiro pegar já separadinho. Isso é muito fácil de fazer. Não precisa reciclar tudo, pode colocar num saco de lixo, numa caixa, só os produtos reciclados. No outro, daí o de banheiro, né? Não mistura. Recuperar. Vamos ajudar a recuperar as nascentes dos rios, as florestas. E recusar, gente, quando for no mercado, recusar produtos que possam depois vocês não reutilizar. Ó, o que é um exemplo bem simples? Vocês gostam muito daquele Nescau, não gostam do achocolatado? O Nescau vem numa latinha, mas depois eles vêm tudo em embalagens econômicas. Por que tem que comprar sempre a lata com o Nescau? Se o alumínio demora anos para se decompor. Então vamos fazer o do comprar a embalagem que é mais econômica. Terceira pergunta. Cite algumas possíveis atitudes individuais para promover o desenvolvimento sustentável. Aí é de cada um de vocês, de cada um de nós. Economizar e não desperdiçar água, cuidar do solo, produzir menos lixo, reutilizar algumas embalagens e produtos. Nessa atividade, vocês deveriam interpretar aquela charge, ó, que ela é bem simples, né? O que ela está dizendo? Que a gente tem que equilibrar tanto o crescimento econômico quanto a utilização dos recursos naturais. O desenvolvimento sustentável, ele não chega dizendo que é para parar de utilizar os recursos da natureza. Não, ele diz que a gente é obrigada a continuar usando. Isso é natural, tem que continuar usando. Só que a gente não precisa fazer isso de forma tão agressiva. É isso, pessoal. Nono ano, obrigada pela atenção de vocês.
Desculpem ali porque o WhatsApp da professora estava ligado no computador, que a professora é obrigada a estar em contato com alguns alunos sempre, né? A professora está dando aula e elaborando aula, tá? Muito obrigada pela atenção, espero o retorno dos vídeos de vocês. Beijão!